Pânico generalizado no mercado asiático gera desvalorização de praticamente todos os ativos de risco ao redor do mundo. Nikkei, que é o principal índice lá do Japão, fechou em queda de 13,47 na madrugada, a maior queda diária desde o dia 19 de outubro de 1987. Credo, que dia específico, né? Esse dia aí é conhecido por Black Monday, um dos piores pregões da história do mercado global. Vários circuit breakers acionados na Ásia, e circuit breaker, na minha opinião, é sinônimo de pânico e desespero. O circuit breaker serve para interromper as operações, o mercado, para pessoas repensarem o que elas estão fazendo com seus investimentos. VIX nos Estados Unidos acabou de romper os 60 pontos enquanto eu gravo esse vídeo. É o maior nível do VIX, o índice de volatilidade do S&P 500, desde o Covid. Dólar aqui no Brasil rompeu a máxima histórica, acima de 5,85. Várias commodities derretendo. Nesse momento a prata está caindo 5,70, o ouro 2,20, petróleo caindo 1,5. O que está acontecendo nos mercados? É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. São em dias como esse, de volatilidade, de pânico nos mercados, que eu peço para vocês paciência. Isso aqui acontece a cada 3, 4 anos, gera muita desvalorização nos ativos de risco, mas também oportunidade. Esse tipo de reação do mercado, que nós vamos explicar nesse vídeo o que significa, vai abrir várias oportunidades de investimento em vários mercados. Mantendo a calma, respirando, pensando de maneira racional, é possível encontrar essas oportunidades. Então, se você quer que esse vídeo atinja mais pessoas aqui nas redes sociais, deixe o seu like, inscreva-se no canal, inclusive coloque aí um comentário, que isso ajuda bastante a fazer o vídeo explodir. Mais pessoas vão entender o que de fato está acontecendo com o mercado global. Então vamos lá, me sigam aí nas redes sociais e explicar o que está gerando essa desvalorização dos mercados internacionais. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. S&P 500 futuro, 4,40 de queda, não é pouco. Nasdaq, então, a queridinha de 2024, era o índice americano que mais subia, caindo quase 6%. Me desculpa, mas não é pouco. Caindo inclusive mais do que o Russell, que é considerado o índice mais frágil do mercado, porque é composto por small caps. Grande parte dessas empresas nem lucro tem, caindo 5,77. Bitcoin caindo quase 18% para perder os 50 mil dólares. Prata, menos 5,80. O ouro, menos 2,30. O dólar contra moedas emergentes, olha só, contra o peso mexicano, subindo 2,70. Aqui no Brasil, 1,40. Contra o dólar australiano, mais 1% de alta. Nikkei no Japão fechou com uma queda de 13,47%. Vários circuit breakers. Na Coreia do Sul, 5,77%. Mercados europeus caindo 2, 3, 4%. O que está acontecendo? Nós precisamos entender o que acontece no Japão. Quem mencionou aí nas redes sociais que isso aqui é geopolítica, se fosse geopolítica, o petróleo estaria explodindo, mas nesse momento ele está caindo 1,38, cotado a mais ou menos 75 dólares o barril, que é o menor preço do petróleo desde o dia 2º ou 3º de janeiro de 2024. Então está nas mínimas do ano. Se fosse geopolítica, o petróleo estaria subindo muito forte. No final de semana, nós vimos notícias referentes à geopolítica sendo divulgadas por aí, então eu não duvido que parte dessa incerteza também venha da geopolítica, porque ninguém sabe o que está acontecendo, se vai ter a guerra lá no Oriente Médio, se não vai piorar a situação. Entretanto, não explica a totalidade dos movimentos desse mercado. Nós precisamos entender um pouco do contexto japonês das últimas décadas, desde 1990. Eu prometo que eu serei breve nessa explicação. Por muitos anos, houve uma grande diferença entre a inflação do Japão com o resto do mundo e a taxa de juros do Japão com o resto do mundo. Enquanto a inflação global estava em nível elevado, a inflação do Japão estava próxima de zero. E isso faz com que a taxa de juros do Japão também permaneça num nível muito baixo. Afinal de contas, a taxa de juros ela tem de seguir a inflação, porque o seu objetivo é controlar a inflação, mantê-la dentro de uma estabilidade.
A grande explicação do porquê isso aconteceu foi o estouro da bolha financeira do Japão na virada da década de 80 para 90. Reparem que a taxa de juros do Japão, ela começa a cair ali no fim da década de 80, início da década de 90, e cai para níveis em 0% e depois negativo, nunca vistos na história do Japão. O Japão começa a subir o juro no fim da década de 80 por conta de uma bolha especulativa no mercado japonês. O Nikkei, que eu mencionei mais cedo, vivia uma bolha. O mercado imobiliário japonês vivia uma bolha. Os ativos de risco se valorizavam em níveis nunca vistos antes. O Banco Central japonês subiu a taxa de juros para controlar essa especulação. A bolha estourou. Quando essa bolha estourou, isso gerou diversos problemas no país que se estendiam até poucos anos atrás. Baixo crescimento, baixa inflação, moeda desvalorizada. Essa é a história do Japão dos últimos 30 anos, eu vou dizer. 30 anos de baixo crescimento, 30 anos de moeda desvalorizada e de inflação baixinha. O problema de uma inflação muito baixa é que para estimular a economia, o Banco Central ele precisa reduzir a taxa de juros. Só que isso não foi capaz de gerar crescimento no Japão. Uma inflação muito baixa não acelera o crescimento dos salários, o que não estimula a demanda das famílias. Quanto mais os salários crescem, maior o seu poder de compra, vamos consumir, vamos investir. Isso não acontece quando a inflação ela é muito baixa, é próxima de zero. Eu não estou dizendo que inflação alta é uma maravilha. Estou falando que uma inflação baixa dificulta o crescimento das receitas das empresas, dificulta o crescimento da renda dos trabalhadores e isso dificulta o crescimento econômico. A história do Japão dos últimos 30 anos é baixo crescimento, inflação baixa, iene desvalorizado e juro muito baixo. Só que reparem que, por mais que o juro japonês tenha ficado zero por praticamente 20 anos e depois de 2016 para 2017, uma taxa negativa, isso não foi suficiente para gerar crescimento no Japão. E aí, o BOJ, como falam por aí, que é o Banco Central do Japão, Bank of Japan, criou políticas monetárias inovadoras. Bom, se a taxa de juro não está gerando crescimento, vamos então imprimir moeda. Foi aí que essa história de impressão de moeda começou. O Banco Central japonês começou a imprimir moeda e utilizar esse dinheiro novo para comprar ativos de risco e comprar títulos do Tesouro. Então, o BOJ, o Banco Central do Japão, imprimia dinheiro, pegava esse dinheiro, comprava Bolsa do Japão e comprava títulos do Tesouro japonês. E isso também não gerou crescimento econômico. Essas políticas fizeram com que o iene japonês se desvalorizasse de maneira incrível nos últimos anos. E é aí que a história começa. Porque o que explica a movimentação do mercado nos últimos dias, especialmente hoje, é uma desalavancagem dos mercados. Os investidores aproveitavam que o juro real japonês era muito baixo, inclusive negativo. O que é o juro real? É quando a inflação é maior do que a taxa de juro. Imagina eu conseguir pegar um dinheiro emprestado no banco a 1% ao mês, só que a inflação está em 1,5% ao mês. É só um exemplo hipotético. Pô, com o tempo, o custo desse meu dinheiro vai ser muito baixo em relação à desvalorização da moeda, à defasagem dos preços. Então, uma taxa de juro real negativa fez com que investidores de todo o mundo pegassem empréstimos no Japão a um custo muito baixo, afinal de contas a taxa de juro era negativa, pega dinheiro emprestado no Japão a um custo muito baixo e transfere esse recurso para os mercados, seja no Brasil, no México, na própria Ásia, Estados Unidos, e investe esse capital. É uma forma de alavancar os retornos com custo baixo. Eu pego lá, sei lá, $1 bilhão no Japão, a um custo baixinho, transfiro esse dinheiro para os Estados Unidos e compro o S&P 500. Imagina se eu ganho 10% no ano em S&P com um custo de empréstimo baixinho lá no Japão. É literalmente dinheiro grátis. Essa é uma forma de alavancar os retornos com custo baixo. Essa operação é chamada de carry trade. E ela é composta por 3 fases. Eu tomo o empréstimo no Japão,
com um valor extremamente baixo. Eu quero investir no Brasil, porque essa operação era feita também no Brasil. Eu pegava o dinheiro emprestado do Japão, eu preciso transferir para o Brasil. Essa transferência requer uma taxa de câmbio, uma troca do iene japonês pelo real brasileiro. Eu pego lá o dinheiro no Japão, vendo o iene japonês e compro o real brasileiro. Como eu não era a única pessoa fazendo isso, muita gente fazia isso, isso gera a desvalorização do iene contra o real brasileiro. Se eu quisesse investir nos Estados Unidos, eu faria a mesma coisa, mas transferiria a grana para os Estados Unidos, vendo o iene japonês, compro o dólar americano. É isso. A terceira fase, que é a mais importante, é o investimento em si. Porque até agora eu peguei o dinheiro emprestado, eu transferi para o país que eu quero investir, falta comprar o ativo de risco. Pode ser títulos do Tesouro do Brasil. Imagina pegar dinheiro barato, grátis no Japão e comprar títulos aqui no Brasil ganhando 10, 11, 12% ao ano em renda fixa. Simplesmente um trade maravilhoso. Imagina pegar esse dinheiro, transferir para os Estados Unidos e comprar empresas de tecnologia que subiram muito nos últimos anos, semicondutores, big techs, enfim. A última fase envolve a compra do ativo. Pode ser renda fixa, pode ser commodities, pode ser renda variável, a pessoa que decide. Só para vocês terem ideia, desde 2021, então 21, 22 e a metade, a 23 e a metade de 24, o iene se desvalorizou 36% contra o dólar, 36% contra o real brasileiro e 18% contra o peso mexicano. O que isso significa? Só o fato de eu pegar esse dinheiro no Japão, vender iene e comprar dólar e o dólar se valorizar, eu já ganhei dinheiro. Existem duas variáveis que geram retorno nessa operação. O ganho cambial, eu peguei dinheiro no Japão, comprei reais e o real se valorizou, e a valorização do ativo que eu comprei no fim. Se eu peguei o dinheiro no Japão, transferi para o Brasil, o real se valorizou, ganhei dinheiro. Se eu comprei títulos do Tesouro Brasileiro e esses títulos se valorizaram, também ganhei dinheiro. Então, existem duas variáveis que me geram retorno, ou prejuízo. Aqui a moeda local adquirida, no caso eu coloquei um exemplo vendendo iene e comprando dólar e comprando S&P 500, a valorização do dólar me gerou rendimento, retorno, e a valorização do ativo também me gerou rendimento, retorno. Essa especulação funcionou por muitos anos e ficou intensificada ali na pandemia, quando o Fed subiu a taxa de juros e o Banco Central japonês manteve o juro negativo. Isso permitiu que a alavancagem dos mercados aumentasse, só que esse trade está sendo desfeito nesse exato momento. É por isso que os ativos de risco estão caindo. Porque o Banco Central do Japão elevou a taxa de juro pela segunda vez desde 2007, 5 dias atrás, do momento que eu gravo o vídeo. Bank of Japan subiu a taxa de juro para 0,25. Eu sei que não é nada, mas a princípio é só o início de um grande movimento de elevação do juro no Japão. Isso é a primeira explicação do porquê o mercado está corrigindo. Mas temos uma segunda explicação. Não é só o Banco do Japão que está subindo o juro, mas o Fed está prestes a cortar a taxa de juro. Ó, Fed mantém o juro nos Estados Unidos na faixa de 5,25, 5,50, mas sinaliza possível corte em setembro. Ó, 4 dias atrás do momento que eu gravo o vídeo. Há poucos dias atrás, no caso 3 dias atrás, saiu um relatório de emprego nos Estados Unidos que mostrou que a economia americana talvez já esteja em recessão. E foi aí que esse movimento ele se intensificou. Isso porque a alavancagem dos mercados, toma grana no Japão, transfere para o mercado que você quer investir e a compra de ativos de risco acontecia quando o juro japonês era baixo e o juro do mercado global era alto. Agora o inverso está acontecendo. O Banco Central do Japão está subindo a taxa de juro e Fed está para cortar em setembro. Banco Central Europeu já está cortando. Banco Central inglês já está cortando. Bancos desenvolvidos estão implementando uma política contrária. Então, se era para pegar dinheiro emprestado no Japão e investir quando o juro japonês era baixo e o restante do mundo era alto, agora que essa balança está se invertendo,
o contrário acontece. Então eu fiz esse resuminho para vocês. Japão com juro real baixo, Estados Unidos, que é um exemplo básico que eu estou trazendo, com juro real alto, mercados se alavancavam usando recursos baratos para comprar moedas e ativos de risco. Isso era até poucos dias atrás. Agora estamos vendo o contrário acontecer. O Japão está com uma taxa de juro real para subir no futuro. Estados Unidos está para cortar a taxa de juro. Os mercados se desalavancam, encerrando posições que geram iliquidez, volatilidade e pânico. O ponto central, ele está aqui. Essa mudança macroeconômica no Japão e no restante do mundo está fechando essa janela de liquidez gratuita e que era supostamente infinita dos mercados. O que eu quero dizer com janela de liquidez? Era pegar dinheiro barato, quase grátis, para comprar ativos de risco e ganhar muito dinheiro. Essa era uma forma fácil e barata de alavancar os retornos, só que quando ela não funciona, o resultado é pânico, volatilidade e prejuízos. Os últimos dados mostraram que o Fed talvez tenha que cortar muito a taxa de juro no ano, o que tende a ser negativo para o dólar americano. Quanto mais alta a taxa de juro, mais valorizada a moeda. Quanto mais baixa a taxa de juro, mais desvalorizada a moeda. O diferencial da taxa de juro é um dos motivadores para explicar como moedas se valorizam e moedas se desvalorizam. Quem não entende de diferencial da taxa de juro jamais vai entender o que gera a valorização e a desvalorização, a valorização e desvalorização das moedas. Isso é extremamente importante. Eu ensino isso no curso Macro Fundamentos. Já falei isso várias vezes. Quem não entende de política monetária não faz ideia do que está acontecendo. Com o Fed para cortar várias vezes a taxa de juro, o juro futuro ele derreteu nos últimos pregões. Vou mostrar aqui para vocês. O juro futuro derreteu nos últimos pregões e nesse momento também está derretendo. O diferencial da taxa de juro ele muda e isso faz os mercados então se desesperarem. É isso aqui, ó. Os investidores tomam treasuries americanos, eles derretem e precificam vários cortes na taxa de juro. Talvez o mercado esteja errado com esse assunto de recessão, talvez esteja certo. Mas esse desespero aqui está fortalecendo o iene japonês e gerando essa desalavancagem mencionada mais cedo. Tá vendo? Tirar esses desenhos aqui, senão fica difícil de ver. Tá vendo essa linha branca aqui? Essa linha, ela mostra quanto que o mercado espera de cortes na taxa de juro em 2024. Até poucos dias atrás, se falava em 2, 3 cortes. Agora temos precificações de cortes emergenciais já nessa semana. E outra, ao invés de cortes de 25 bases, pequenos, o que faria a taxa de juro americana sair de 5,50 para 5,25, isso é 25 bases, ou 0,25, o mercado está citando cortes de 50 ou de meio ponto, de 100 bases ou de 1 ponto percentual. Isso é desespero. Não tem outra explicação. Isso é desespero. E isso faz o mercado reagir de uma maneira extremamente agressiva, que gera toda essa volatilidade que vocês estão vendo nesses últimos dias. Mas o ponto central é esse aqui, ó. Quando o iene japonês começa a se valorizar, e esse tem sido o movimento mais recente, só hoje ele está subindo 3,12%. Só que o dólar está caindo 3,14%, ou o iene está subindo 3,14% contra o dólar americano. Se eu peguei dinheiro no Japão, transferi para os Estados Unidos, e agora o iene está se valorizando, se eu ainda tenho operações em andamento desse carry trade, eu estou começando a perder dinheiro. Ou eu estou perdendo ou devolvendo o lucro. A gente não sabe. Mas eu estou começando a perder dinheiro. Se eu não quero perder dinheiro e quero encerrar essa operação, eu preciso desfazer todas as 3 fases do carry trade. Para poder devolver o empréstimo, eu tenho que transferir o dinheiro dos Estados Unidos para o Japão. Para transferir o dinheiro, eu tenho que zerar os ativos de risco. E é por isso que os mercados estão caindo. O pessoal está zerando essas operações para devolver o dinheiro lá para o Japão e quitar essa alavancagem. É isso. É um dominó
derrubando outro dominó. É uma bola de neve. Digamos que eu tenha sido um dos primeiros investidores a desfazer a minha operação. Então eu vendi ativos de risco, digamos que eu zerei S&P 500, eu transferi esse dinheiro de volta para o Japão e quitei lá a minha alavancagem, meu empréstimo. Esse tipo de operação, de desalavancagem, vai gerar a valorização do iene e a queda dos mercados. Isso vai fazer com que mais pessoas queiram desfazer a operação. E aí é um ciclo vicioso. É um dominó batendo no outro, é a bola de neve cada vez crescendo mais. É por isso que nós vimos pânico, principalmente no mercado asiático. Circuit breakers. São muitas pessoas zerando a operação ao mesmo tempo. E quanto mais pessoas zeram, mais os ativos de risco corrigem, mais o iene se valoriza e mais aqueles que ainda têm as operações em andamento, mais prejuízo eles vão ter. O que vai fazer o mercado a zerar por completo esse tipo de operação. Então, é um dominó batendo no outro. E aí o mercado ele sofre demais. A volatilidade aumenta, os ativos ficam ilíquidos, então falta liquidez, falta comprador, tem muito vendedor. Isso gera pânico, mas também gera oportunidade. Quem conseguir olhar para isso aqui e encontrar oportunidade, eventualmente vai fazer muito dinheiro. Se é para comprar agora ou não, a gente ainda não sabe. Por que eu digo que o problema vem do Japão? Porque quando os mercados americanos abriram na madrugada de domingo para segunda-feira, o mercado americano estava caindo bem pouco. Foi a partir da abertura do mercado asiático que esse sell-off ele começou. Então não tem muito a ver com geopolítica, embora o cenário geopolítico coloque mais incertezas no ar. Outra coisa que me faz desacreditar na questão geopolítica, o petróleo está caindo um pouco, não está caindo tanto, está caindo um pouco, mas a partir da abertura do mercado asiático, esse sell-off global ele começou. Então o problema vem de lá. Isso aqui é uma desalavancagem. Um mercado muito alavancado, eu digo que é um mercado com espuma. É um mercado que fica inflado. A desalavancagem gera prejuízos muito grandes, mas gera oportunidades para quem tem recursos aguardando essa janela de oportunidade. Eu agradeço a participação de todos vocês, inscreva-se aqui no canal, deixe um like nesse vídeo, também comente o que você achou sobre o conteúdo. Será que já é oportunidade para comprar ativos de risco ou ainda não? E se é, o que vocês comprariam? Me sigam nas redes sociais, obrigado e até mais.